o seu podcast em tecnologia da informação. Um oferecimento Strong Security Brasil. Be Strong, Be Secure. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, o Bistrongcast, o podcast que fala sobre tecnologia e segurança da informação. Quem vos fala é Dario Caraponali, sou o hoster desse podcast e é patrocinado pela Strong Security Brasil, uma empresa que fala e vende soluções na área de tecnologia e segurança da informação também. Temos hoje aqui no nosso podcast Edgar Zata e hoje nós vamos falar sobre um tema que nós não falamos ainda, viu, Edgar, que é falar sobre esse processo de M&A, né, de Merger and Acquisition, legal. Esse processo de levar uma empresa que já tem uma estrutura de segurança para uma outra que já tem todo esse ambiente que você vivenciou muito bem ao longo da sua carreira. Acho que tem muitos aqui que nos seguem também ou estão passando, já Sim. passaram, irão passar, né? O Brasil ele está nessa vibe de aquisições, de junção, coisa que a gente não via no passado, né? As empresas estão se unindo, né? É muito legal isso. Bom, Edgar, obrigado por estar aqui conosco. Nosso podcast, né? Quem nos acompanha sabe, a gente tem aí a prerrogativa de estar ouvindo um pouco da história dos nossos convidados, né? A gente gosta de saber qual foi o caminho que trilhou, por onde passou, onde nasceu, né? Que curso fez, formação, enfim, né? Acho legal, se você puder, Edgar, contar um pouco da sua história aqui pra gente, seria de bom agrado para nós. Obrigado. Legal. Obrigado pelo convite. Acho que essa fase, né, da M&A, das empresas, a gente vai passar em algum momento, né? É o que você comentou. A gente, às vezes, no passado não tinha tanto isso, mas agora, no tempo presente, vamos falar assim, tem acontecido bastante. Eu vim de Uberlândia, Minas Gerais. Mineirinho. Né? Mineirinho. Você gostou do nosso pão de queijo aqui? Vocês... Muito bom chegar. Pão de queijo e café não pode faltar, né? Acertando. Acertando. Ótimo. Então eu vim de Uberlândia. A minha história está muito amarrada ao conhecimento e à vivência de pessoas próximas de mim, né? Eu gosto muito de olhar, tem pessoas que admiram pessoas de longe, né? Então tem aquela pessoa que você é fã, que você olha de longe, você acompanha a história e tudo. Acho que isso faz parte, mas eu gosto muito das pessoas que estão ao nosso lado, aquelas que se tornam exemplos próximos da gente, e a gente consegue crescer e aprender e admirar essas pessoas, né? Eu vim de uma família humilde e de vendedores, né? Então meu pai é representante comercial, meu avô é representante comercial, então vem de uma linhagem de representantes comerciais e o meu futuro seria ser um representante comercial, natural, né? Gosta de conversar, gosta de vender coisas, né? Porque o tempo inteiro, independente da área que você trabalhar, você está se vendendo, né? Ou vendendo um projeto, ou uma ideia, ou você mesmo. Então com isso meu pai falou assim, não vou te ensinar essa profissão não, porque ensinar essa profissão é a mais fácil do mundo, né? É colocar você dentro do carro e viajar com você vai se apaixonar nisso, porque a gente gosta de viajar, todo mundo gosta, e acaba, ele não fez isso comigo, ele falou, não vou colocar você dentro do carro para você não criar gosto para isso, você vai estudar. Né? E aí quando eu fui procurar uma profissão para aprender, eu tenho um tio próximo que é um cara de tecnologia, né? E eu comecei a acompanhá-lo, mesmo que não de propósito para acompanhar isso, mas acompanhar porque era meu tio. E eu tive a oportunidade de encontrar ali os primeiros consolezinhos pretos, né, e digitar ali o comando mais simples da época, que era o Win, para abrir o Windows. Né? Pensei que você ia falar o DIR. O DIR. E nessa época a gente precisava entrar nos consoles. Então comecei ali essa paixão. Isso começou a entrar no meu universo, na minha vontade. Comecei a acompanhar ele em algumas situações, em eletroeletrônica, porque na época você não tinha um curso especificamente de ciência da computação, você tinha um curso de engenharia com ênfase em computação. Então, isso foi o que eu fiz. Engenharia elétrica, ênfase em computação. Legal. E aí eu comecei a acompanhar isso. Fui fazer, seguir os passos ali. Fui fazer aprendizagem de eletroeletrônica no Senai
E dali em diante eu comecei a me apaixonar por tecnologia. E isso veio... no começo a gente acha que vai mexer com o computador o tempo inteiro, né? Acho que o meu primeiro estágio foi o estágio mais frustrante que eu tive. Eu fui para fazer estágio numa concessionária para atuar na TI dos caminhões que estavam ali chegando, os caminhões novos, tinha centrais, você plugava o notebook ali e trabalhava. Naquela época não tinha tanto caminhão tecnológico. Então o que aconteceu? Os primeiros vai trocar óleo. Vai trocar óleo, vai fazer alguma coisa. Então a gente não podia ficar parado dentro da história. Então a minha história, de cada 10 clientes que chegavam, 2 tinham tecnologia, o resto a gente tinha que fazer alguma coisa para ajudar na empresa. Era mão na graxa. Era mão na graxa. Era fazer alguma coisa para ajudar. Então, com isso, eu comecei a me desenvolver na tecnologia. O meu primeiro trabalho foi dentro da instituição de ensino. Então, trabalhava nos laboratórios da tecnologia para poder ganhar a bolsa da faculdade e assim estudar e fazer. E aí a história vem com o olho já, com os olhos brilhando com relação à segurança e com relação à infraestrutura. Nesse momento a segurança já começou a me chamar. Os olhos, né? Nessa época a gente não tinha um conceito tão específico de áreas de segurança em si. Era mais a tecnologia com infraestrutura, e segurança era uma área dentro da infra ou da tecnologia. E ali eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que era uma consultoria Microsoft para ambientes críticos. Então ali eu comecei a fazer certificações Microsoft e não consigo nem contar quantas, foram muitas certificações Microsoft para colocar no ambiente ali das empresas que precisavam. E eu considero o começo da minha carreira muito importante nessa consultoria, porque a consultoria nos ensina a tratar com o cliente, nos ensina a se posicionar, a olhar com a criticidade, porque ninguém chama um consultor quando está tudo legal. Chama sempre quando está com problema. Quando já tentou tudo, quando já colocou o time interno, quando já fez tudo, e aí te convida com um problema para você tratar, e quer que você trate isso rápido. Então isso te dá uma noção de criticidade que está muito ligada à infraestrutura, à segurança. E acho que também dá, né? Eu também vivencio hoje na Strong, né? Mas a gente percebe que quem passa por consultoria depois vai para o mundo corporativo, né? Não que consultoria não seja corporativa, mas para ser uma área de TI ou de segurança de uma empresa, você aprende a entender o que é um cliente interno, sim, né? Porque você aprendeu a tratar os seus projetos todos como sendo clientes, né? Sim. Você começa a ter uma criticidade e até resposta, né? Então, às vezes você fica assim, porque como um executivo de segurança, tratando de um time, sendo ali, eu gosto da melhor definição para mim, que a gente duas definições, na verdade, um facilitador e um tradutor. Então eu preciso traduzir o que o time técnico tá ocorrendo com ele para poder passar uma visão para o cliente, para o meu cliente, tanto diretoria ou conselho, como também o cliente externo, por uma assessoria. E eu tenho que passar o que é a estratégia da empresa traduzir isso para os meus equipes, para os meus técnicos ali, para o meu time. Então essa função de traduzir, essa função aqui de fazer isso, de passar esse calor, essa criticidade, porque quando você está na consultoria, você não fala assim, não sei, daqui a pouco eu te falo. Você tem que dar uma resposta. Você tem que falar assim, não, estamos nisso, estamos fazendo a etapa 1, 2 e 3, já estamos buscando a causa raiz, isso. Então você tem uma preparação para responder. Você não consegue responder para o cliente, eu não sei. Não existe isso. Então isso te dá uma maturidade para tratar com o futuro, esses pontos. E aí na Microsoft, você passou por... Aí eu da Microsoft eu fiz uma carreira de certificações Microsoft, e aí um dos clientes que eu atendia já no segmento financeiro me convidou para ser ali o administrador de redes e segurança. Na época era tudo junto, administrador de redes e time de segurança de uma fintech ali de cartões. Legal, aí você entrou no mundo financeiro. Entrei no mundo financeiro. Isso é interessante, né? Que eu, apesar de ter uma bagagem no mundo financeiro, eu tive uma experiência multidisciplinar. Eu caminhei por diversos segmentos. Então, financeiro, telecom, call center,
turismo, né? Então, mídia, eu vejo que a minha carreira me levou para esse lado de transformação muito voltada para TI em geral, mas com foco em infraestrutura e segurança. E essa visão de transformação, essa visão do cliente fez com que eu buscasse desafios que precisaram trazer a inovação, a modernização, a preocupação não só com a visão interna, mas a visão do cliente. Porque hoje você vai falar de infra e de segurança, você pode ter, se for muito técnico, você vai tentar trazer a melhor solução do mundo para aquele problema. Mas às vezes o cliente não precisa da melhor solução do mundo. Ele precisa da melhor solução que encaixa para ele. Melhor solução para ele. Né? Esse é o desafio. Sim. E aí, falando um pouco dessa questão da sua vivência em diversos setores, né? Eu sei que foram em momentos históricos diferentes, aquilo que você trabalhou, talvez, uma empresa você falou de mídia há uns anos atrás, hoje a realidade seja outra. Mas, assim, um paralelo, como você encara, assim, que é uma coisa que sempre a gente fala, né? Que é a maturidade das empresas, né, com relação ao tratar a questão de segurança. Existe realmente essa visão do seu lado que esteve do lado de dentro? Nós, como consultores, a gente tem essa percepção, né? Mas queria a tua opinião sobre a visão de quem está dentro dessas organizações, né? Ou a interlocução com a presidência, ou o dono da empresa, ou o board, enfim. Como que você vê do seu lado? Assim, tem várias experiências diferentes, né? Porque além dos segmentos diferentes, nós temos conselhos diferentes, conselhos familiares e não familiares, conselhos com parte de conselheiros externos, né? E eu tive diversas oportunidades. Uma das mais desafiadoras foi trabalhar numa empresa que tinha uma sociedade 50-50. Então, você imagina que ninguém decidia nada, né? Ninguém decide nada. E aí você precisa colocar um conselho independente para poder ajudar nessas decisões. E quando você coloca um conselho independente, ele tem uma vantagem muito grande de estar fora daquele ambiente específico, com muita capacidade de conhecimento, know-how, mas acaba faltando um pouco do negócio, né? Porque não estava na vivência do negócio. O conselho recebe todas as informações, avalia e toma a melhor decisão. Nesses cenários, a gente precisa entender, e aí o desafio do executivo hoje está muito voltado ao speech que ele tem. Porque eu considero que num comitê, o comitê não tem tempo, ele tem uma pauta reduzida e ele precisa tratar os principais pontos ali. Então você precisa ser bem direto no ponto que você precisa levar. E se você for direto tecnicamente, ninguém vai entender, seu projeto não vai ser aprovado. Você tem que ir direto no ponto que você influencia no negócio. Então, assim, a definição que eu levo de aprendizado, e que aí eu levo para todas, mesmo para as que estão mais maduras e para as que estão um pouco menos maduras, né, no sentido de infra e segurança, é o conceito de levar o que impacta no negócio. Nós não estamos falando de uma caixa de firewall. Nós estamos falando de um impacto para o negócio. O que aquilo representa, o que aquilo melhora. E em todos os cenários. Então, quando eu falo de implantar uma solução, eu não estou falando na época do resort, por exemplo. Eu não estou falando de implantar uma tecnologia RFID. Eu estou falando de dar uma experiência do usuário usar uma pulseira para acessar o quarto. É diferente você falar assim, não, corta essa linha do orçamento. Beleza, você não está cortando a RFID, você está cortando a experiência do cliente usar a pulseira. Então, quando você consegue traduzir o que a TI, ou a segurança, ou a infraestrutura precisa, e aquilo é o impacto no negócio, é mais fácil você vender. Então, o aprendizado do segmento para multi-áreas é falar o negócio. Então, mergulha no negócio, mergulha na jornada. Você como executivo de TI, você tem que conhecer. Então, o que eu faço em todos na minha carreira é entrar numa empresa e conhecer a jornada dela. O que o usuário final faz, o que ele mais utiliza e como que eu posso infiltrar no meio dessa jornada novas soluções, melhorias, mais segurança, mais infraestrutura, mais disponibilidade. E aí eu vendo a melhoria da jornada e não a tecnologia.
Então isso é um aprendizado de trabalhar em multissegmentos com amadurecimentos diferentes, né? E aí você começa a não falar mais somente de TI, mas fala do negócio. Isso é... E aí dentro da minha pergunta, dentro desses diferentes setores aí, qual que você sentiu que foi melhor, pior, foi mais difícil? Olha, qual estrutura organizacional foi melhor? Você mencionou aí que seria mais legal, pô, tem aí o board, o pessoal decide e tal. Sim. Olhando para segmentos, olhando para investimentos, nada se compara ao segmento financeiro, né? O segmento financeiro é algo que tem a maturidade e que tem as melhores soluções, que tem um porte para fazer isso. As telecoms também têm um investimento grande. Mídia. Oi? E mídia. Mídia é um cenário totalmente diferente. Mídia você não tem tanto investimento, você precisa fazer mais coisas internamente. Você precisa buscar uma maturidade no time e o time começar a produzir. Usa muito open source, usa muita solução. A preocupação não é tão voltada para a tecnologia, é muito mais voltada para o negócio, só que impacta na gente. Então, quando a gente pega esses cenários, o turismo, quando eu cheguei no turismo, foi para um desafio que uma empresa estava comprando outras empresas e precisava fazer uma transformação no grupo, e essa transformação precisava ser equiparada a uma experiência Disney, né? Então, quando eu recebi esse convite, falei, cara, é o convite, é a oportunidade. Aí você pega um grupo conservador, um grupo de muito tempo de mercado, um grupo experiente no mercado de turismo, que precisava criar essa tecnologia, mas tinha esse apetite, tinha essa vontade, tinha a vontade de fazer essa transformação. E foi uma transformação muito bonita, foi muito bem feita, porque entendeu a necessidade. Então, a gente vai passar eu passei por diversos segmentos, os melhores e mais evoluídos, vamos falar assim, preparados para isso, financeiro e telecom. Os demais, eles acabam caminhando no mesmo nível ali. A gente precisa investir mais no discurso, na forma do que é o ganho, né? Porque quando você fala de segurança, principalmente, é intangível algumas coisas. E quando você não passa por uma experiência ruim, é mais intangível ainda, porque vai defender do que eu nunca sofri isso, nunca passei por isso. Você sabe que eu passei por uma experiência, foi interessante essa também, dessa questão da diferença de setores, né? Estava participando de um projeto de elaborar todo o processo de segurança de um ambiente para um canal de TV que tinha um reality show. Não vou revelar aqui o nome, mas tinha um reality show. E aí a gente identificou várias vulnerabilidades que poderiam impactar naquele processo que estava sendo montado ali, enfim. A resposta que veio da produção do reality foi: deixa acontecer, porque se acontecer a gente vai ser notícia no canal do vizinho. E a gente quer que ferre esse cara. O importante é que falem de mim. Então eu ganhar 5 minutos ou 2 minutos naquele canal, quanto que custa a propaganda nesse canal? Isso. Então é muito louco essa área da... Por isso que eu te perguntei de mídia, comunicação, não telecom, mas comunicação. Esse pessoal tem uma cabeça muito diferente hoje, ainda mais com questão das redes sociais. Sim. Não importa o que esteja dizendo, importa que digam. A movimentação do canal. O clickbait, né? Aquele negócio que custa dinheiro pra caramba. Então, bicho, você vê, né? A gente viu, né, nas eleições, não querendo colocar política aqui, né? O Pablo Marçal, o que ele fez com se está certo ou não, não importa, mas a estratégia que ele usou dessa questão de usar as redes sociais e a mídia de comunicação, não importa o que está falando, o mais importante é criar buzz, né? É loucura, né? Não, a estratégia, esse ponto é muito interessante, porque a estratégia mudou, né? E isso impacta na cultura dos nossos associados, funcionários, colaboradores. Porque esse mesmo cenário dessas pessoas, a gente está vivendo nessa geração que que prefere esse tipo de conteúdo, que ele vai lá e dá 2x, 3x. Eu acho que se o WhatsApp tivesse 5x, eu colocava 5x também. A gente gosta da rapidez, pegar o conceito da ideia. Às vezes um vídeo ali você assiste em 2x porque você quer ganhar a produtividade do tempo. E os nossos colaboradores também estão nessa linha.
Então, a gente tá criando uma geração que ela em alguns aspectos está perdendo a profundidade. Né? E aí você tem esse conceito de mídia que os caras sabem usar bastante para poder valorizar, independente do cenário. Então, mudou muita coisa. E dentro dessa sua jornada, dessa sua carreira, né, que é uma coisa que também a gente procura explorar aqui no nosso canal, como que você foi adquirindo as competências? Foi tipo trabalhando, adquirindo? Você buscou algum conteúdo fora, formação? Você falou sobre várias certificações que você fez. Sim, porque os desafios estão surgindo, você está dentro de um processo hoje, né? Você está dentro de uma empresa, exercendo suas funções, e a gente está nessa transformação no mundo, né? Como você vem estando cada vez mais preparado para essas novas realidades? No começo era muita preparação mesmo de cursos, de treinamentos, de certificações. Acho que isso faz parte do pilar ali da base. Você está certificado, você está com conhecimento. E eu quis fazer... eu trabalhei numa empresa que tinha essa definição de você ter um curso técnico e um curso gerencial. Isso contava para a sua avaliação 360, por exemplo. Então eu tinha formado em computação. E o primeiro MBA que eu fiz para poder crescer nessa empresa era um MBA de gestão. Legal. Então a gente casava isso foi feito ao longo do tempo, fui adquirindo esse conhecimento. Mas o que eu acho que hoje é o mais diferencial, que foi o diferencial para mim, foi o networking com as pessoas corretas. Foi sentar nas mesas corretas. Acho que isso é importante. E essas mesas, a gente precisa providenciar essas mesas. Acho que isso é importante. Estar aqui com você hoje é importante para mim e para você. A troca de informações, o conhecimento, o network. Isso é saber aproveitar isso. Então, deixa eu fazer o merchan, né? Nosso podcast, por exemplo. É isso. Vendo pessoas como você falar da sua experiência. É isso. É essa troca. Acho que o mais importante na carreira são as pessoas. Acho que a gente lida hoje, eu lido com infraestrutura, com segurança, com segmentos de tecnologia, mas o importante são as pessoas. É interessante você falou. Você sabe que é uma coisa que tem surgido muito, né? Eu já estou muitos anos nesse mercado de segurança, só a Strong está fazendo 21 anos, acho que já fez 21, dia 7. E já estava na área de segurança de informação antes disso, né? Deve estar beirando os 30 anos, ficando velho. E eu tenho recebido solicitações de mentorias, né? Sim. E a gente vem mentorando algumas pessoas, né? Não por questões financeiras, mas por questão para devolver para o mercado aquilo que a gente faz. E eu acho que isso é uma tendência legal. Acho que você está colocando, trouxe esse insight para mim agora, que é por isso que talvez esteja surgindo solicitações, assim, não é algo que eu faço ou que divulgue, mas de mentorias, né? As pessoas mais jovens, pô, Dario, me mentora aqui, cara. É isso. Eu faço muito isso também, sem um negócio vinculado, sem nada, sem divulgar isso. Mas isso é importante, eu acho que isso é amadurecimento para nós. E quando a gente troca, independente da pessoa que a gente está conversando, ela tem algo para nos resgatar ali. Às vezes ele está no começo da carreira dele e aí ele solta um assunto e fala, cara, eu preciso reviver isso. Eu preciso disso, porque a gente vai criando várias condições para nós, a gente vai chegando num modelo que a gente às vezes tem que repensar em alguns pontos. Então o coaching ali, eu não gosto da palavra coaching muito, mas é uma mentoria, né? Eu acho melhor. A mentoria ali é importante e eu considero que hoje o mais importante para o sucesso das cadeiras executivas é o network. Então assim, quando você fala, Edgar, é estar num RSA, é estar num Atmosphere, é estar num Cisco Live, é estar nesses eventos com pessoas que estão ali para aprender e que têm uma vivência de mercado, de segmentos e multissegmentos. Então, assim, eu não vou conversar só com o pessoal financeiro, não vou conversar só com o pessoal telecom, converso com todo mundo para saber quais são as dificuldades. E essa troca, ela não tem que ser só nesse evento. O evento, você começou essa troca de informações, trocou ali contato, e isso continua aqui. A gente vai fazer mesas e mesas, a gente vai sair daqui, vai ter uma outra mesa, né, e vamos conversar sobre outro assunto, vamos falar de outros aprendizados. Então, para mim, as pessoas que estão hoje, valorizem as pessoas, tenham empatia pelas pessoas, não recuse uma mentoria simplesmente por questão financeira ou por falta de tempo, mas tenta encaixar ou orgulho, esse né? Orgulho. Tem muita gente que tem
faz a mentoria. Vai ser bom para você e para a pessoa. Acho que isso é importante. A troca de informação, a troca de conhecimento. Para a minha carreira, a base é uma coisa. Certificação faça faculdade. Fundamentos, né? Tem que ter. Tem que ter. Agora, participe de eventos. Agora, a preocupação de sentar em uma mesa e escolher as pessoas da mesa para estar com você, dedicar tempo para isso é importante. Eu sei que o tempo é um negócio bem limitado, porque você é um executivo da área de segurança, numa grande empresa que você está, você deve ser assediado todo dia, a todo momento, né? Mas eu vejo por mim, por exemplo, na minha posição que eu estou como CEO da Strong, eu recebo muita gente de marketing, muita gente de vendas, né, querendo vender treinamento, cursos. E você sabe que eu escolho, às vezes, as empresas que acabam às vezes, desculpa com quem está fazendo isso comigo, né? Mas a gente, às vezes, abre espaço até para aprender também com o fornecedor. Sim. Fala, deixa eu ver o que esse cara tem para falar comigo, né? Sim. E você sabe que eu aprendo muito nesse processo? Com certeza. De eu abrir a agenda para ouvir, né? Às vezes a gente acaba até desenvolvendo projeto em conjunto, foi bom, interessante, mas o meu primeiro intuito deixa eu tentar entender o que esse cara está falando, né? Que momento do processo comercial, né, de marketing está acontecendo. E da mesma forma, às vezes empresas americanas, às vezes europeias, querem fazer parceria conosco para vender algum produto, algum serviço aqui no Brasil. Eu também abro minha agenda exatamente para entender. Deixa eu ver qual que é o pitch desses caras, né? O que eles estão falando, né? O que está acontecendo lá na Europa, o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? Isso é importante. Que nem agora surgiu mesmo uma oportunidade de eu ir para a Feira da China em Canton, né? Canton Fair, acho que é esse o nome. Eu estou planejando ir para lá, cara. Legal. Eu acho que não tem muita coisa na área de software ou segurança da informação, mas eu acho que é uma experiência importante. Sim, multicultural. Para ver o que os empresários estão vendo, negócio de importação, como que momento está o Brasil, o mundo, né? Isso para mim é o principal, né? É o principal, porque quando você fala assim, as empresas elas têm que ter essa cultura de enviar as pessoas para essas oportunidades. Porque ali ele não está simplesmente tendo um treinamento ou uma visão de um produto. Ele está. É lógico que isso agrega e ele vai procurar algo que faça sentido para justificar a ida dele para aquele lugar e para aproveitar isso para a empresa. Mas as relações que ele faz ali vão trazer resultados grandes para as empresas. As empresas têm que entender que quando você está fora e faz um relacionamento com um VP, na hora que você for pedir um desconto na proposta aqui, o cara fala assim, é o Edgar, aquele que estava aqui, eu não conheço ele, não, pode. É verdade. Existe todo isso. Então, assim, quando você pede um desconto para alguém que nunca apertou sua mão, é uma coisa. Agora, quando você, aquele cara que veio aqui, vamos fazer, o cara estava aqui, o cara investe aqui, a empresa veio. Então, tem todo esse sentido. Eu gosto tanto disso, Ariel, que eu tenho um trabalho de liderar uma confraria para poder gerar essas mesas, e não é mesa de negócio, é mesa para a gente conversar, trocar ideia, para falar, para crescer cada um. Que bom. Você sabe que eu tenho uma passagem na minha carreira que foi bem decisiva, assim como você está falando. Eu era diretor de tecnologia numa empresa no qual comecei a trabalhar jovem lá, fiquei 14 anos antes de fundar a Strong, e eu entrei como engenheiro, né? Engenheiro na área de venda de soluções de automação para a área de projetos eletroeletrônicos, que era o famoso CAD, para circuitos integrados, circuito impresso e tal. E o dono dessa empresa é um americano, né? E ele começou nos anos 90, o boom das integrações de rede, instalação de redes de computador, conexão com a internet. Então as empresas começaram, né? Fazendo cabeamento estruturado, né? Muitos eram ainda o cabo vermelho, né? As redes Novell, mas enfim. E aí ele me convidou para ser o líder dessa unidade, né? Que ele estava querendo entrar. E a primeira coisa que eu fiz, né, nesse momento, orientado por ele, né, eu era jovem ainda, vá até o evento do Gartner que acontece em Orlando. Ali dentro do complexo Disney. Um evento assim, bizarro, gigante. E quando eu voltei de lá,
foi muito importante para mim, porque eu, na devolutiva que eu fiz para ele, eu falei, não vamos entrar nesse negócio de integração, o que o pessoal está falando, que isso vai durar um tempo e não é onde está o dinheiro. Vamos para a segurança de informação. Naquela época, isso é o que vai ter longevidade. Sim. Então, naquela época, eu decidi inconsciente a minha carreira e o destino de uma unidade de negócio que está sendo muito lucrativa até hoje. Legal. Né? Foi exatamente numa experiência dessa. Você tem que proporcionar essas experiências. Para mim, como gestor, é importantíssimo. A gente fala muito, eu gosto muito de usar isso, e foi debaixo de alguns estudos meus, e eu uso essa frase e esse contexto, esse conceito, que é: a gente precisa criar hábitos nos nossos times, né? Porque muito se fala de cultura. Muito se fala de cultura da empresa, cultura de segurança, cultura não sei do que. Para mudar uma cultura, eu fiquei pensando, né? O que eu posso fazer para mudar uma cultura? Né? E aí, assim, quando a gente fala de conceito de cultura você vai olhar quando que uma cultura foi estabelecida ou mudada? Em milênios, em séculos. Né? Mas como que eu consigo adaptar uma cultura ou criar uma cultura de hoje, de agora? Porque falar, vamos criar uma cultura de segurança. É quase impossível você criar uma cultura de segurança. Você criar hábitos de segurança é uma coisa mais fácil. Você molda. Então você vai assim. E aí tem um autor que fala que em 30 dias, né? Isso é a força do hábito. A força do hábito. 30 dias a gente cria um hábito ali fixo para uma pessoa ou para um time que seja. Então, se o meu time conseguir criar 30 hábitos por ano, né, talvez em 10 anos eu tenha 13. Criar uma cultura. Muito bom. Bom, entrando para o nosso tema central, Edgar, que seria exatamente esse processo que as empresas passam, né, de merger and acquisition. Quem não sabe, que seria a tradução seria como se traduz? União e venda e junção. Integração. Né? Integração, né? Que as empresas consolidação. Consolidam, né, numa nova empresa, ou uma absorve a outra, né? Sim. E eu sei que você passou por esses processos, né? E a gente sabe que dentro desse processo todos a gente passa para tal due diligence, que é auditoria, né? Sim. Então você tem que levar todo, como a gente está falando de cultura, né? Uma cultura, um hábito de segurança de uma empresa de um porte, às vezes para uma empresa de muito porte, muito maior, né? Como tem sido essa sua experiência? Quem está passando por isso aí? Qual seria? Eu passei bastante por isso dos diversos segmentos, né? Então, se brincar aí, mais de 15 aquisições ou fusões aí, merges na carreira, e de segmentos diferentes. Nessas fusões a gente aprende alguns pontos importantes, que eles são bem conhecidos, né, para a gente de TI, que é pessoas, processos e tecnologia. O famoso PPT. O PPT, ele é parte assim fundamental no processo das aquisições, dos merges, porque a gente tem sempre as principais dificuldades estão amarradas a isso. Como é que eu vou integrar essa tecnologia? Como é que eu vou deixar essas pessoas tranquilas? Talvez, não sei, tranquila é uma boa palavra, tranquilas e confiantes nessa aquisição, e que fazer para motivar elas a trabalharem nesse merge. Então, esses pilares, a gente segue eles à risca. Então, eu preciso motivar o time, eu preciso fazer com que, primeiro ponto para meu time, porque o restante é o time que vai fazer. Processos é o time que vai fazer, tecnologia é o time que vai migrar, é o time que vai integrar. Então as pessoas são uma etapa fundamental nesse processo. Tanto que quando você faz um merge desse, você escolhe um capital intelectual, né, dessa aquisição, que essas pessoas elas precisam receber um tipo de oferta diferente, ou um tipo de garantia diferente para ficarem nesse período da diligência da integração. Então, esse é um ponto importante. Definir as pessoas, o capital intelectual que foi adquirido. Que nenhuma empresa é adquirida só a empresa. Tem um capital intelectual em volta que faz as coisas acontecerem. Então, o primeiro ponto nessas aquisições é os times. Então, prepare os times, comunique bastante com os times. Não deixe os times sem comunicação. Uma falha terrível nas aquisições é não comunicar os times.
É não deixar claro quais são as etapas. Nós estamos aprovando tal item agora, estamos aprovando tal, a conclusão acontece em tal dia a gente vai migrar isso, vai ficar mais 90 dias para fazer a integração de sistema de gestão de pessoas, de folha de pagamento, disso, porque, querendo ou não, as pessoas motivadas e entendendo o que é o processo, elas vão trabalhar bem. Não vão ter surpresas. Não vão ter também, surpresas. né? Se ela não entender o que está acontecendo com ela não vai conseguir fazer as entregas necessárias. Então, as pessoas, a liderança dessas pessoas, as pessoas chaves, os comunicadores chaves, eles têm que estar, a gente chama dos key users, né? Os key users, eles têm que estar ali bem afiados. Aí gera aquela estabilidade pela obscuridade, né? Quer dizer, deixa eu guardar isso aqui comigo porque só eu sei isso, então isso eu vou preservar meu trabalho. Pior né? cenário. Pior cenário. Pior cenário. Então, se você consegue mostrar para as pessoas a visão médio prazo, né, e até mesmo a visão longo prazo, eu sei que numa aquisição a visão longo prazo é muito difícil de se enxergar, mas a curta e a médio prazo é fácil, não que seja fácil, mas é demonstrável que isso vai acontecer. E as pessoas elas têm que saber quais são as etapas delas ali, o papel dela. Acho que a matriz de responsabilidade de cada um e o que ela tem que fazer tem que estar muito clara. E a recepção do outro lado tem que ser também muito boa. Porque não adianta num processo desse você colocar a recepção e o cara fazer a reunião que você fala, não, então ok, me passa aí que depois eu vou ver e vamos ver o que vai acontecer com vocês. Acabou. Nossa, acabou. Acabou. Não está muito bem certo. Não está muito bem certo. Então, assim, a comunicação tem que ser dos dois lados. As duas empresas que agora se tornam uma, tem que ter o comitê ali, o clean team ali, montado para poder responder todas essas perguntas e intermediar essas reuniões, essas integrações. Então, para mim, o primeiro ponto nelas são as pessoas. As integrações de tecnologia, aí nós vamos discutir qual fabricante é melhor. Vamos ter que criar a matriz de decisão e falar assim, não, peraí, eu tenho uma solução do lado de cá que atende 1 milhão de clientes, eu tenho uma solução do lado de cá que atende 10 milhões de clientes, aqui está atendendo bem? Então tá, então vamos fazer uma matriz de competência aqui, de características da solução, se essa se encaixa, vamos para essa. E aí vamos fazer o processo, aí faz todo o planejamento para fazer a migração disso. Tem sistemas legados, que acontece muito, que eu não posso desistir desse sistema, que eu não posso desconectar esse sistema. Mesmo que eu parar de usar ele hoje, eu preciso ficar mais 10 anos com ele, regulatório. Então, nesse caso, o que a gente fazer? Existem estratégias. Em algumas situações, nós criamos bolhas. Né? Então, em algumas situações, criamos uma bolha da empresa A, bolha legada. Pode ser em nuvem, pode ser on-premise, pode ser onde você quiser. E aí você cria uma estrutura ali mínima para responder qualquer solicitação regulatória que aconteça naquele ambiente. Esse é um ponto, tecnologicamente falando. Eu tenho que conviver com todas aquelas soluções, cria uma bolha e faz isso. Eu tenho que integrar essa solução porque ela precisa fazer parte do cotidiano da nova empresa, da nova junção. Aí nós vamos trabalhar com as squads corretas, né, comunicar para saber como que a gente vai fazer essa integração. Você sabe que essa questão de bolha é interessante. Às vezes o pessoal que trabalha às vezes com legado se sente insegura, né? Eu tive um amigo, tenho um amigo, né, que ele ficou sustentando um software dentro de uma grande corporação por 10 anos, ganhando muito bem, porque ele é o único cara que dava suporte e manutenção naquele sistema. Sim. Isso acontece. E pagavam muito bem ele. Isso acontece muito. Por 10 anos. Isso acontece muito, porque tem soluções que... independente estou falando dessa visão de todas as empresas, não no específico. Mas tem soluções que elas deixaram de ser produzidas, mas elas não podem ser desligadas. E aí a inteligência, o suporte dessas soluções, a customização da solução está numa inteligência interna. E aí você precisa manter, ou pode ser externa, pode ser uma empresa também que tem aquela expertise que está mantendo ali para você. Então, esse tipo de situação acontece, tem que ser bem tratada, tem que ser bem conduzida, tem que ser ali cuidada no aspecto. Que aí entra muito do terceiro pilar que eu considero, os processos. Porque a gente falou de tecnologias que podem
ser integradas, tecnologias que vão viver separadas numa bolha e tecnologias que vão ser descontinuadas. Então, tudo isso tem que estar no plano. O plano da tecnologia é esse. E aí você vai definir muito bem as squads, porque as squads vão mudar. Você pensa que você tinha um tipo de solução que era atendida por um squad que tinha ali o seu SRE, o seu cara de segurança, e agora não, agora precisa dessa squad, ela adiciona uma nova solução, e eu preciso ter um novo tipo de pessoa, um novo tipo de analista, um novo tipo de especialista, novas competências para colocar dentro daquela squad. Então, acabam mudando o processo todo. E aí, quando a gente entra no processo, a gente vai ter que lidar com todas, quais são as maiores dores do processo. Porque quando a gente faz essas escolhas aqui, a gente começa a fazer processo, aí vai ter processo para poder fazer o distrato daquela solução. Então, como é que vai ser o distrato de todas as soluções que a gente vai usar? Como é que vai ser a alteração no contrato das soluções que a gente está ampliando ou que a gente está integrando? Como é que vai ser agora as APIs? Então, você começa a criar todos os processos de integração, e aí você vai para nível de pessoas. Eu tenho duas empresas diferentes que prestam o mesmo serviço. Qual que vai ficar? A mais competente. Então, como é que eu defino a mais competente? Na gestão de fornecedores, classificação de fornecedores. E aí eu vou entrega, qualidade, prazo. Então, isso mexe na estrutura inteira. São processos e a coisa mais interessante nesse processo, o mais difícil, né? Que tudo isso com um avião em voo, né? Tudo em voo. As duas ou três em voo, né? Eu gosto de falar que é a melhor alegoria aqui para nós em São Paulo é quando você para no trânsito, o cara tá rodando as bolinhas para cima ali e nenhuma bolinha pode cair. Vai entrando mais 3, 4, 5, 6, 10 bolinhas ali e nenhuma delas pode cair. Então quem acha ruim fazer segurança com uma empresa que não está num processo de M&A é fácil, né? Então. Quem já passou com você por 15, né? 15, foram várias ali. Uma das coisas que acontece nesse processo, Edgar, é a famosa auditoria ou due diligence, né? Então, a gente que vivencia muito a auditoria, a gente sabe que as pessoas não mostram exatamente o que de fato está rolando, né? Óbvio que você não precisa contar o santo, né? Falar do milagre, né? Numa due diligence, que é a auditoria para um M&A, a empresa que está fazendo a aquisição, né? Normalmente ela está fazendo valuation, né? Então, ela vai dizer quanto vale aquilo, e quanto mais madura a empresa for nos seus processos e tal, mais seguro, o valuation tende a aumentar ou diminuir. Sim. Como é uma pessoa como você que está passando por um processo como esse, que você tem, de um lado, uma empresa que quer ver de fato o que está rolando, que é um comprador, e tem a empresa que está vendendo, que quer mostrar uma casa linda, bonita, né? Você quer mostrar que isso aqui é maravilhoso, né? Isso aqui, nossa, assim, é lindo. E assim, eu acho que é entre a cruz e a caldeirinha, né? É isso aí. A gente não só consegue as confirmações ao longo do tempo. Você não consegue. A gente tem as métricas, a gente tem vários processos para garantir que o que a gente está fazendo tem uma resposta. O nível da auditoria, quem também a auditoria é importante nesse processo. Então, mas ao longo da minha carreira eu vi diversas situações que a gente chegou no final, já tinha adquirido e falou, não era aquilo tudo, mas era necessário. Só não deveríamos ter pagado o valor que pagamos ou a forma como que foi feita. Acontece, né, porque o cenário de quem está de um lado escrevendo e do outro que está avaliando, às vezes a gente não tem não é nem quesito de competência, a gente não tem o tempo, a gente não tem a maneira de aprofundar naquele indicador para ver se tudo aquilo estava de acordo com o que estava escrito. Lógico que se for algo crítico, isso vai impactar o negócio, né? Isso pode gerar um cancelamento, pode gerar várias formas. Mas se for algo que já está, porque quando a gente faz qualquer tipo de aquisição, a gente assume um risco, né? Sim, faz parte do jogo. E aí, assim, já aconteceu da gente... Nunca participei de uma que teve que voltar por uma coisa, mas sempre tem algum ponto ou outro que foi mais defendido na visão de quem está vendendo
quem está comprando. Então, aí ali a gente sempre ajusta isso. Então, pode ser que um merge que duraria 1 ano durou 2, né? E aí é um custo que não estava planejado, ou que o risco era ficar 6 meses a mais, ficou 1 ano. Então, esse risco a gente já contempla, mas acontece algumas situações interessantes aí nesse processo. E com relação ao nível de segurança que tem uma empresa nos seus processos internos, sistemas, enfim, isso é determinante numa avaliação melhor ou pior no processo de aquisição? Seja, isso gera um valor real para o negócio, uma empresa que tem um sistema, processos de segurança um sistema de gestão de segurança? Sim, porque até na sua avaliação vai contemplar ali, na hora que faz a diligência, a auditoria, ele vai contemplar os processos que tem, dependendo do modelo de negócio. Então, já passei nisso por diversos segmentos diferentes. E dependendo do segmento, tem coisas que são regulatórias. Então, se ela estiver cumprindo um regulatório, porque pode ser cumprido o relatório da maneira manual e pode ser da maneira automática. Depende. Pode ter 100 pessoas fazendo algum relatório e pode ser um sistema que está expurgando o relatório. Então, isso muda a avaliação. Então, assim, quando você faz uma avaliação da empresa, você monta uma planilha, infelizmente a planilha até hoje, com todos os sistemas, com todos os módulos, com todos o nível de permissão disso, para poder falar assim, é isso que a empresa está comprando a nível de tecnologia, automação de processo, modernização, é isso. Porque ela vai casar aquela lista de sistemas, módulos com o que ela tem hoje, e em determinadas situações, já aconteceu da empresa que está adquirindo aquilo, tem 2, 3, 4 ou 10 módulos que ela precisava daquilo para compor a solução dela. Então, do lado positivo acontece, e do lado de falar, não, mas você não tem esse módulo? Não, esse módulo não tem, mas via regulatório eu faço esse processo via manual ou via algum tipo de integração terceira. Então, esse conceito é avaliado em cada linha e com certeza vale mais quando você tem uma solução. Resumindo a nossa conversa, uma empresa que tem um PPT bonito vai ter um valor maior do que uma empresa que tem um PPT frágil, né? Então, o que a gente fala, né? Os processos e os procedimentos são a base da governança de uma empresa, né? Na minha experiência de aquisições, sim. Facilita todo o processo, facilita toda a integração. É isso que muda quando você vê no mercado empresas que foram adquiridas e estão há 6, 7, 10 anos ainda integrando sistemas, né? Ou então desistir da integração e estão construindo um novo sistema. Então você vai ver diversos cenários disso no mercado. Essa é a diferença de uma empresa que fez uma aquisição e em 1 ano ela integrou. E aí isso vai define muito, porque existem investimentos pesados em sistemas, né? E quando você consegue integrar, reduz em todas as camadas. Aquela pessoa que você tinha fazendo aquele processo manual, quando você integrou e deu ou então aquela pessoa que estava no projeto da integração, ela é liberada para voltar para o seu time ou para um time que precisa dela, ou um novo desafio, uma nova aquisição. Se essa integração não acontece, se o PPT não está pronto, não está maduro, essa pessoa vai ficar 2, 3 anos nessa função de integração. E ela vai estar ali sempre sendo a pessoa, não, peraí, cadê a pessoa de integração com essa empresa, com essa aquisição? Que bom. Bom, dentro dessa sua jornada toda, a gente conversou, né, no nosso briefing, tem também um pedaço de muita inovação nessa sua jornada aí, né? Sim. O que você recomenda aí para a turma, para além de fazer todo esse processo de merge e que você colocou para a gente, como que ainda você consegue implementar inovação? A inovação é algo que precisa estar no nosso dia a dia. Porque a inovação não eu gosto da inovação que ela fugiu o termo agora, mas ela é uma inovação adicional, né? Não precisa ser criar algo do zero novo. Entendi. Ela é a melhoria de alguma coisa. Não é inventar a lâmpada hoje, não né? É processos de melhoria contínua. Processos de melhoria contínua. Então, assim, quando você fala, quando eu tive a experiência do resort, a gente fazer a implantação da pulseira ali para abrir quarto, parque, acionar
vários outros dispositivos ali dentro. Abrir a possibilidade de localizar uma criança perdida no resort através da pulseira. Então, quando você traz isso já foi inventado, né? Só que o que eu estou fazendo é trazer para aquela empresa aquele tipo de inovação para ela. Não é inovação do mercado, mas inovação para ela. E isso é importante porque a gente gera um senso de incômodo ou uma zona de desconforto para fazer aquilo sempre daquela mesma maneira ou fazer aquilo porque alguém falou que era para fazer aquilo. Então eu busco como gestor fazer com que o time procure essas melhorias. Então, quando eu falo, eu passei por diversos segmentos e entendendo a jornada, sabendo onde que a TI ela pode ser ali decisiva, influenciadora, ela pode mudar a jornada, ela pode cortar uma etapa. Quando a gente falava de resort, a gente olhava muito para falar assim, qual que é a principal jornada quando você vai comprar um pacote? Porque hoje na internet você vai lá no motor de venda, se ele não for fácil, eu não lembro agora o autor, mas ele fala que para você comprar um pacote ele tinha que ser 3 cliques ou 5 ou 10 segundos. Mais do que isso, perde, porque se for lá pro 4º, 5º clique, a pessoa fala, peraí, tá complicado. Tá complicado, não, com esse dinheiro eu vou para a Europa, não preciso ir para o Nordeste, para Bahia, eu posso ir para a Europa. E aí gera isso. Aí ele fecha aquilo e aí ele fala, não, deixa eu voltar lá. Aí na hora que ele abre já aparece um pop-up Portugal, não sei o que. Então então tem que ser rápido. A ideia, né? Tem que ser 3 cliques ou 5 segundos e vai. Então, como é que eu posso pegar todo esse conceito de mercado e usar a tecnologia para isso? Isso que eu chamo de transformação, de inovação. Pegar algo que estava ali sendo feito da maneira que era necessário, mas não precisa ser feito daquele jeito mais. Não precisa ser manual mais. Pode ser automático. Não precisa ser daquela forma. Pode ser mais dinâmico. Então, entender a jornada. Então, dependendo da posição que você entra numa empresa hoje, entenda a jornada, entenda onde você impacta no aplicativo, ou impacta na vida do cliente, ou em qualquer segmento você vai ter isso. Então, assim, o que eu posso fazer para melhorar um discador, o que eu posso fazer para melhorar qualquer situação. Então, eu li um livro da Harvard Review, da Business Review, que é transformação do modelo de negócio das empresas. Posso ter invertido uma palavra ou outra aí, mas ele traz muito essa questão. Empresas que nasceram já no digital, empresas que estão ali consolidadas na atualidade, mas elas precisam fazer essa jornada para sobreviver e chegar num ambiente digital. Quais são os caminhos dessa jornada que eu preciso fazer? Então, para mim, a inovação está muito ligada a isso, a essa transformar o negócio, impactar as vidas ali, impactar os clientes, e o que eu posso fazer para melhorar. Quer dizer, a gente, em vários podcasts que a gente já falou isso, os nossos convidados trazem isso, né? Quer dizer, uma pessoa que está na área de líder de tecnologia, líder de segurança, ou qualquer C-level hoje, tem que conhecer o negócio, né? Tem que entender qual é a linha de receita, a linha de despesa, quem é o cliente, super o que importante. É que vende, sim, né? Que a gente fala, né? Às vezes a pessoa fala, como você passou na empresa de turismo, que foi um exemplo que você deu, né? Vendo pacotes. Não, você vende experiências para o seu cliente, você vende lazer, você vende sonhos, você vende uma pancada de coisa. A forma de entregar é uma passagem aérea, é uma hospedagem no hotel, mas o que você vende é outra coisa, né? Então, olhar um negócio como sendo de fato o que é que você está vendendo, ele muda todo o aspecto, né? Tudo. É porque você vai falar assim, eu vendo passagem, ele está comprando, eu estou entregando a passagem, mas como você está tendo essa passagem? É isso, como você está facilitando para ele? Ele tem que comprar passagem, tem que ir lá no box, tem que atravessar a cidade para comprar, para pegar o papel. Ou então você entrega no celular dele, você avisa para ele bonitinho. Então, como é que é esse processo? E eu gosto muito dessa questão da transformação e da inovação, quebrar esse paradigma, porque o analista júnior que está no time, ele tem que pensar em transformar o que ele faz. Sim. Se ele não tiver esse pensamento, ele vai falar assim, não, eu vou continuar fazendo isso aqui, porque isso aqui ocupa o meu dia, garante a minha posição e eu vou ter trabalho para sempre. E está tudo certo. Se ele for incomodado para poder sempre mudar,
ele vai querer renovar a arquitetura, ele vai querer um data vai center incomodar novo, o chefe dele. ele vai incomodar o chefe dele, ele vai provocar transformação. E esse provocar transformação, a gente também entende como gestor que em algumas reuniões você vai ver que foram lançadas 100 ideias e uma foi produtiva, ou nenhuma naquele dia foi produtiva. E é normal, segue o jogo. Você sabe que tem uma passagem do jeito Disney de ser, né? Que é como o Walt Disney pensava o negócio da Disney, né? Que ele fazia esse processo de inovação há muito tempo atrás, né? Então ele fazia lá os brainstorms e ali valia tudo, né? Sim. E aí ele dividia em 3 times. O time 1 queria implementar aquilo que era de fácil implementação, criava um outro time, pegava aquilo que era difícil implementação e o objetivo deles era transformar aquilo em ser fácil implementação, então o objetivo dele era esse. E o terceiro time é aquilo que era impossível ser implementado, aquele negócio assim, inimaginável como ele não fez, eles tinham que transformar aquilo em difícil ser implementado. Sim. Por isso que os parques da Disney, a Disney tem coisas que a gente vai lá e fica, putz, como é que o cara está fazendo isso, né? Porque eles têm aquela questão do tipo, nada é impossível. Sim. Né? A questão é que com o olhar que nós temos para esta questão hoje, a gente não está vendo formas de implementar isso. Sim. E aí esses times trabalham de forma constante. Daí. Não sei se até hoje a Disney tem esse modelo, acredito que sim, né? Sim. Que é a cultura que ficou, né? Então isso é um modelo de inovação da Disney. Ó, eu tive a oportunidade de participar, e aí time de tecnologia junto com time de inovação em segmentos bem interessantes, tipo o turismo. A gente fez isso também, foi criar os hackathons, mas não só de tecnologia. O desafio de colocar a camareira, o pessoal da limpeza junto com os executivos, assim, quais são os problemas que a gente tem que trazer aqui, que a gente precisa resolver. E aí você vê o cara de tecnologia fazendo a sprint, o Scrum, fazendo lá os desenhos, como vai ser o sistema, fazendo o protótipo do aplicativo, e você vê a pessoa ali dos serviços gerais desenhando numa cartolina o processo, a jornada, como vai ser, se aqui fosse diferente, se aqui fosse... É um aprendizado louco, bizarro. É um negócio assim fantástico. Então, assim, Hackathon nasceu para tecnologia, mas serve para tudo. Faça um modelo lá com o seu time de todos. Você vai descobrir que quando cortaram o bolinho do aniversariante do mês, fez uma diferença no impacto de umas X pessoas que estavam lá, porque para ela aquilo era importante. Fez a diferença para ela. Então, assim, desenho de até vamos voltar o bolinho. Vamos fazer aquilo que isso. Então, é fantástico. Acho que Tem último tema, Edgar, que eu acho que é importante a gente colocar aqui, que foi também dentro desses processos que você passou, né? Então, você foi líder de segurança, de TI de empresas menores, né? Que foi absorvida numa empresa maior. Como foi essa sua experiência de você ter todo o poder decisório ou de gerir tudo embaixo da tua área de influência ali? De influência não que a gente influencia a todos, né? Mas da sua área de gestão ali, para você ter que dividir as coisas com outras pares, dividir, né? Para conquistar. Dividir para conquistar, né? Como que é essa sua experiência? Eu sei que não tem ruim ou bom, mas sim, é diferente. Tem os desafios nos dois aspectos, né? Porque hoje a gente tem gente que está em uma empresa menor, né? Que tem lá muitas coisas por fazer, menos equipe, enfim, aquela coisa. E tem aquele cara que está na empresa gigante, que tem lá o poder dele vinculado numa esfera menor, então ele sente o bracinho mais curto ali, né? Isso é um processo natural das aquisições. Então, o que acontece é que você vai ser útil naquilo que você realmente é bom, né? E naquilo que você quer para sua carreira. Então, vamos supor, eu estou hoje como CIO e amanhã eu vou ser um diretor ou vou ser um gerente, depende da estrutura, né? A gente brinca que você quer ser o CIO do escritório de contabilidade ou você quer ser o gerente de um grande banco. Então são diferentes, não que as responsabilidades são diferentes, o tamanho é diferente. Então essa estrutura ela precisa ser
entendida de você. O primeiro ponto é a pessoa que está recebendo essa nova missão entender isso. Entender que eu gosto muito do conceito de quem eu sou, diferente de onde eu estou. Né? Então eu sou o Edgar, executivo, pai de família, casado e tal. Estou hoje na posição XYZ. Amanhã eu continuo sendo o Edgar, tal. Estou na posição BCD. Então, isso no conceito de quem está passando, não sofra. Né? Não sofra com isso. Então, assim, eu tenho as minhas dificuldades de ansiedade. Eu sou um cara ansioso. E eu acho que isso na gestão a gente tem que trabalhar muito, não só a nossa, mas como a do time. E então, nesse sentido, quando eu trago as pessoas comigo, eu sempre falo, cara, entenda o seguinte, você vai ter os desafios e a sua importância na nova estrutura. Não se apega ao cargo nesse momento. O cargo é uma consequência. Você vai conquistar ele de novo ou não, ou você vai viver uma nova aventura, um novo desafio, mas não se apegue ao cargo. Então, assim, nas aquisições, não se apeguem aos cargos. Nas aquisições, estejam preparados para apoiar a integração e para formar e se consolidar. Então, no momento de qualquer aquisição, o importante é consolidação. Se consolide, mostre o seu valor, mostre a diferença, né, que você pode fazer, o seu conhecimento. Então, você está ali numa etapa como se estivesse começando um novo ciclo e se provando para a empresa o quão você é importante, o que você pode transformar para ela e agregar para ela. Não pode se apegar ao cargo. Então, esse ponto de cargo, eu trago para a minha vida, não se apegue ao cargo. Então, você pode estar hoje na posição de comandar tudo e amanhã num segmento específico, ou pode estar ao contrário, pode estar no segmento e amanhã comandar tudo. Então, isso é normal nas aquisições. E independente do tamanho, porque eu já passei por aquisições grandes, onde um grande comprou um menor e o menor assumiu a posição no lugar de quem estava aqui, e o contrário de quem estava aqui comprou a menor e o menor ficou numa posição nova. Então é normal isso. Acho que o importante é você ter a cabeça no lugar, entender que você está passando como se você estivesse entrando no dia zero da empresa, mostrando o seu serviço, mostrando o que você sabe fazer, mostrando a sua competência, sem se apegar a cargo. Isso é importante, né? Assim, quando você tem aquilo que você fala, eu uso um termo que até é um pouco forte, né? Quando a gente se enxerga, né? Sim. Como quem eu sou, quais são as minhas competências, quais são aquilo que eu consigo dar e fornecer para o meio no lugar onde eu estou trabalhando, e se enxerga muito, tirando essa questão que no Brasil tem, que é a CLT, que às vezes marca um pouco essa questão do funcionário, mas se ele se vê, como você falou, que no começo de carreira foi importante se ver como um consultor, sim, muda tudo isso, né? Porque você fala assim, pô, eu sou um cara que estou fazendo essas funções aqui, e aqui eu tenho que exercer muito bem essa outra função aqui, sim, né? Como se fosse um consultor, né? O consultor não se sente triste porque ele foi numa empresa e fez uma consultoria como um security officer lá, foi um advisor, né? Ou aqui ele está trabalhando no desenvolvimento de uma política de segurança. Sim, o consultor ele não fica triste por isso, né? O consultor aprendeu a ser desligado todos os dias. Exatamente. Ele faz o projeto e fala, não vamos continuar. Então ele foi desligado, ele vamos para outro, foi contratado de outro. Então ele sempre trata cada consultoria como uma nova oportunidade sem estar amarrado ao cargo. Ele está ali hoje como consultor A, vou trabalhar aqui, amanhã o cara não quer mais essa consultoria, ou então resolver o problema, estou caro para isso, vou para outro. Exatamente. E vou fazendo. E é uma dificuldade o que a gente está tendo no mercado hoje pela nova geração, né? Que na verdade a nova entra esse ano no mercado, mas a geração atual, ela já tem essa dificuldade. Você pode ver que hoje não tem analista júnior mais, né? Não, Head júnior, head pleno, head sênior, head sênior executivo, head, todo mundo head hoje. Todo mundo quer ser head. Então, tá muito amarrado ao apego, né? O que eu falo nas aquisições é assim, você quer ser um head que ganha um salário de júnior, ou você quer ser um especialista que ganha um salário de um sênior, ou um salário de um gerente? Então, não se apega ao cargo. No momento das aquisições, das fusões, se apegue em garantir e demonstrar quem você é.
Isso é uma coisa que teve um outro podcast, não me lembro qual foi o episódio, com quem a gente estava entrevistando, que a gente chegou nesse mesmo ponto, né? Tipo, seja antes de estar, né? Quer dizer, esteja antes de ser, né? Então, esteja atuando como um especialista antes de até mesmo ter o cargo, né? Não fique esperando o cargo para poder exercer a função dele. Você precisa dele, né? Na época que eu comecei, a gente dava valores a algumas coisas, tipo, você começou como serviço desk, atendendo laboratório, a gente pegava a máquina no ombro, levava. Hoje não, eu não posso carregar a máquina, chama uma almoxarifado carrega, quando estiver lá na posição eu só ponho no TI. Então, esse preciosismo... Não existe isso, né? Hoje, quando eu estou com os meus times, eu gosto de brincar com eles no seguinte sentido. Eu vou fazer o post, eu vou fazer o marketing, eu vou fazer o que precisa ser feito como liderança e mostrar o nosso trabalho. Mas eu também vou estar lá para carregar se precisar. Eu não vou me omitir numa Gmood, numa change, de não estar lá e aparecer lá às 7 da manhã e bater a foto e mandar. Não, eu vou estar com vocês a madrugada inteira. Isso aí. Apesar daquele momento, talvez eu não ser o especialista, porque eu tenho plena consciência que eu tenho caras melhores do que eu para fazer. Os gerentes são melhores que eu, os coordenadores são melhores que eu. Cara, eu só contrato cara que é melhor que eu. De ruim basta eu. Então, não precisa. O meu papel é facilitar e traduzir para eles. É o técnico, né? Não entra mais em campo, mas tem lá os especialistas em cada função para poder ganhar o campeonato. E eu não posso achar ruim do cara ser melhor que eu. Eu estou preparando alguém para ser melhor que eu, para assumir a minha posição. Como eu acho que eu tenho que ter um novo. Eu vejo a minha vida como ciclos. São ciclos que eu gosto de lidar na minha mente, de múltiplos de 3. Então, eu tenho um ciclo que o primeiro ano a gente faz o onboarding, entende, planeja, cria as métricas. Segundo ano a gente começa a execução, vai entregando. Começou o terceiro ano, está terminando as entregas. E aí a gente demonstra os resultados e mostra para casa o impacto que a gente fez na casa e para os nossos clientes. O quarto ano, ele volta a ser o primeiro. Planeja de novo, coloca tudo, ajeita os times, faz tudo. Se não tiver um objetivo ali no quarto ano e eu for continuar somente aquela sustentação, eu estou pronto para um novo desafio. É o PDCA, né? É o PDCA da gente. É isso aí. Show. Edgar, foi muito bom tê-lo aqui. A gente chegou no final do nosso podcast. Voou o tempo, né? O papo, quando é bom, a gente voa. Muito obrigado aí pela tua participação. Deixa aí os minutinhos finais para você dar suas últimas palavras aí. Legal. Agradeço, Nádio, o tempo foi muito proveitoso, igual eu te falei, é real para mim, o tempo de mesa é importante, esse tempo aqui é muito importante conhecer, divulgar, trocar essas informações, esse conhecimento, estabelecer um novo network, então para mim é importante e agradeço o convite. Agradeço e aproveito esse momento para agradecer todos os times, não só que eu gerencio, mas os times que eu já gerenciei em todas elas, os networks de mercado, porque isso moldou a minha carreira e isso tem transformado, não terminou essa transformação, acho que a gente é uma transformação viva o tempo todo e esses amigos de mercado têm transformado o meu jeito, a minha cultura, a forma de lidar. Então agradeço aos amigos, agradeço a minha família, né? E em primeiro lugar a Deus também por tudo aí. Que bom, obrigado, Edgar, obrigado pela tua participação. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um podcast. Não poderia solicitar para vocês de fazer o famoso compartilhamento, clicar no sininho para receber as notificações. Isso faz com que esse projeto nosso continue no ar, isso é relevante para a gente, além de, óbvio, você estar contribuindo com algum amigo, alguma pessoa que possa eventualmente tirar bom proveito desses conselhos de profissionais tão experientes como o Edgar e tantos outros que passaram aqui para a gente. Fica aí todas essas dicas para vocês, agradeço muito quem nos acompanha, um forte abraço e até a próxima. B-Strongcast, o seu podcast em tecnologia da informação. Um oferecimento Strong Security Brasil. Be Strong.